Saudações metálicas a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Cá estou eu aqui no Esporro Público, o seu Notícias Populares da Cultura Pop, e hoje vamos falar de thrash metal. Galera, vamos falar de discos importantes da história do metal, desse estilo que eu tanto amo e que admiro. Vamos falar desse aqui, o gênese de tudo que eu amo do Metallica. Já falei desse disco no vídeo passado. Disco que fez 43 anos de seu lançamento, primeiro álbum do Metallica, Kill 'Em All, com músicas que entraram para a história do thrash metal, começo de tudo, né? A gravação, as músicas, a formação, né? Toda a história envolvendo Kill 'Em All já tá lá no vídeo que eu falei do Metallica, tá? Mas não deixo de mencionar esse disco aqui, que foi o começo de toda essa cena. Falando também aqui, meu disco favorito de todos os tempos, um dos melhores da história do metal, não só do thrash metal, mas também da história do metal, Rain Blood do Slayer, gravado em 86 pelo Slayer. Uma meia hora de brutalidade apocalíptica. Lembrando que o Slayer vai estar dia 15 de dezembro no New Bank Park, junto com o Creator e Corsos, e o Slayer vai tocar na íntegra o Rain Blood, esse disco clássico do thrash metal. Não é uma formação que temos mais com o Jeff Hanneman, que já morreu, e com o Dave Lombardo, mas vamos ver novamente Tom Araya e Kerry King juntos, novamente, para tocar essa pérola do thrash metal. Esse aqui é um dos meus discos que eu mais gostei de escutar. É o primo meio pobre do Slayer, mas não deixa de ser meio irmão gêmeo. É o Darkness Descent do Dark Angel, banda de Los Angeles, que tem uma certa ligação com São Francisco também, né? E a banda tem na formação o talentoso baterista Gene Hoglan, que foi o primeiro. Esse disco é o primeiro com o baterista Gene Hoglan, e ele foi o responsável pelas letras desse disco. É um dos discos mais brutais e intensos do thrash metal, uma influência também pro death metal anos depois. Atualmente o Dark Angel conta com o Gene Hoglan na bateria. Se bem que é só isso que eu tenho para falar desse disco, né? Mas vamos falar mais algumas coisas do Dark Angel logo mais. Mas é a dica para vocês escutarem Dark Angel, Darkness Descent. Vamos falar de uma banda que eu comecei a gostar pra caramba um tempo atrás, muitos anos atrás. Esse é o primeiro disco que eu comprei deles, The Gathering do Testament, de 1999, considerado por muitos um dos melhores trabalhos do thrash metal atual. Esse disco inicialmente teria na formação Chris Contos, que foi do Machine Head, e a banda cogitou mudar de nome para lançar esse disco, mas o Chuck Billy e o Eric Peterson resolveram manter o nome Testament. E na formação tem o James Murphy, Steve DiGiorgio e Dave Lombardo na bateria, né? Esse disco brutal, maravilhoso, um dos melhores trabalhos da história do Testament. Esse aqui é o disco de retorno do Testament, com a formação quase original, contando com Paul Bostaph na bateria. E é um dos trabalhos mais legais e intensos da trajetória do Testament, lançado pela Nuclear Blast, The Formation of the Nation de 2008. Esse disco eu escutei muitas vezes, é um dos trabalhos mais legais, a capa é sensacional. Esse disco, Dark Rules of the Earth 2012, antecipando o fim do mundo do calendário maia, é um dos trabalhos mais importantes da carreira do Testament e da história do metal atual. Esse disco entrou na parada da Billboard no 12º lugar, um dos trabalhos mais intensos e bem gravados. Esse disco conta com o Gene Hoglan na bateria, e é o último disco gravado pelo baixista Greg Christian, né, membro da formação original. Esse disco tem muitas músicas agressivas, o destaque para Native Blood, que o Chuck Billy dedica ao seu povo indígena, né, em defesa dos povos indígenas americanos.
E é um trabalho bacana. A capa também é sensacional. E esse aqui é Brotherhood of the Snake, que conta na formação Gene Hogan, Steve DiGiorgio, que já gravou o The Gathering, além do Alex Koenig, Eric Peterson e Chuck Billy. É um dos discos mais legais, aquele arroz com feijão do thrash metal. É um trabalho bacana, né? Mas ficou meio que na sombra do Dark Years of Earth. E é só isso que eu tenho a dizer. E quem quiser conhecer a história do thrash metal, tem esse livro aqui, ó, Cult in a Motion do Thrash, do jornalista Martin Popoff, que fala sobre a era do thrash de 83 a 86, né, que terminou com o disco do Rain Blood Slay, e também com a trágica morte do Cliff Burton do Metallica. Mas quem quiser conhecer mais a história, tem esse livro lançado e à venda pela Die Hard, entendeu? Vou deixar no link da descrição o site da Die Hard para vocês conferirem depois, ok? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, comente, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal. Fechou? É nóis!